Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos ver o papel do cuidador infantil. Sejam bem-vindos. Como já comentamos, atualmente a educação de crianças tem, além de uma legislação específica e pensada para elas, paradigmas pedagógicos que contemplam todos os aspectos do desenvolvimento humano e também as características da infância. O que são paradigmas pedagógicos? São direcionamentos, são metas, são conjuntos de teorias que naquele momento vão servir para orientar educadores e cuidadores infantis, tá? Então, qual que é o paradigma atual? Qual que é o cenário atual da educação? Um cenário inclusivo, um cenário que contempla todas as características da infância, né, todos os aspectos do universo infantil e o objetivo de uma formação integral. Isso quer dizer o quê? Que tanto quem educa quanto quem cuida não vai só cuidar, não vai só ensinar matemática, no caso de quem educa, ambos os profissionais vão contemplar também o aspecto psicológico, emocional, social. Então, hoje em dia, qualquer pessoa que vá lidar com crianças, inclusive a própria família, ela vai ficar responsável por todos esses aspectos, tá? Então, é muito importante que quem vá trabalhar com essa criança tenha a mente aberta para isso, entenda que é o cenário atual, é o que o mercado exige e é o que se exige do papel de um cuidador infantil. Então, na aula de hoje, nós iremos explicar o perfil desse cuidador, né, a formação necessária para lidar com as crianças no dia a dia e, por fim, eu vou conversar um pouco sobre esse cotidiano em meio às crianças, tá? De uma forma geral, o cuidador irá zelar pelo bem-estar e segurança da criança. Então, essa é a responsabilidade básica. A criança estar bem, a criança estar segura, a criança estar alimentada, a criança dormir bem, estar higienizada, o ambiente em que essa criança estar limpo e organizado, cuidados básicos e cuidados visíveis, ou seja, que a família consegue ver. Mas e a condição emocional e social? E a diversão, e o acolhimento e a interação não são importantes? São importantes, você precisa criar um vínculo com aquela criança. Na verdade, todo mundo que lida com formação de ser humano precisa criar um vínculo com eles. Então, a gente não faz isso só com criança muito pequena, porque geralmente fala, eu vou trabalhar em berçário, eu vou pegar no colo, eu vou acalentar, eu vou dar carinho. Mas adolescente também precisa de acolhimento. É lógico que você não vai ficar abraçando adolescente, porque ele não vai querer, é outro aspecto social. Mas acolher não é abraçar, acolher é estar disponível para ouvir, para entender o que está acontecendo ali naquela situação e ter empatia, você não ficar criticando, julgando e às vezes condenando, você tentar se colocar no lugar da pessoa, tá? Então, o cuidador precisa estar atento para esses aspectos também. O cuidador precisa sempre estar atento para prevenir acidentes, ele precisa prever as situações, por isso que é importante conhecer o ambiente, conhecer a criança, tá? Então, para que ele cumpra esse papel, a formação do cuidador precisa ser ampla. Nos nossos estudos, a gente nota que é importante que ele conheça o universo infantil, que ele saiba lidar com os aspectos do desenvolvimento, que ele entenda que uma criança de 2 anos ela é daquele jeito porque tem um motivo, ela está num determinado estágio de desenvolvimento cognitivo, emocional, a família é assim, é assado. Então, é importante que o cuidador, além dessa formação intelectual que o curso proporciona a ele, que ele também esteja aberto a conhecer aquela família e aquela criança que ele está cuidando, tá? O ambiente dessa criança. É preciso conhecer a legislação sobre a infância, porque tem coisas que não podem ser feitas e tem coisas que são direitos da criança, tá?
Então, sempre que a gente vai capacitar alguém para cuidar ou para educar de crianças, a gente toca em um tema delicado. Por quê? Porque é um universo em formação. A criança não sabe verbalizar muitas vezes a emoção, o pensamento, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo. Então, você precisa de experiência para lidar ali com aquele universo. Além de fazer o curso específico para cuidador, é importante também uma formação continuada sobre educação especial, por exemplo, principalmente quem for cuidar ou se disponibilizar, procurar vagas para cuidar de crianças com necessidades especiais. Outra dica que eu dou também é de contação de histórias. É importante aprender a contar histórias porque toda criança gosta de histórias, é importante para o desenvolvimento delas e também é algo que distrai elas, que diverte. Tem um vídeo aí embaixo, esse primeiro, Histórias, em que essa atriz dá dicas para contar histórias para crianças. Além disso, tem a questão da música, às vezes aprender um instrumento musical, ou se sabe, desenvolver músicas e conteúdos, ou aprender conteúdos específicos para crianças, artes de uma maneira geral, pintura, desenho. Tem também animação de eventos, cursos específicos, oficinas para fazer e reformar brinquedos, cursos relacionados à saúde infantil, segurança, enfim, é um mercado muito amplo. E às vezes num curso rápido você tem uma especialização que vai te deixar um passo à frente no mercado de trabalho, Então, e também se recomenda o aprendizado de outras línguas. Tem muitas pessoas, principalmente jovens que querem morar fora do Brasil através do serviço de au pair. O serviço de au pair, você vai para trabalhar para uma família específica, existem agências próprias, e falar a língua é fundamental. E também tem famílias estrangeiras que moram no país, procuram cuidadores que falam espanhol ou inglês e às vezes não acham, Então também é um complemento a mais para o currículo. No mercado de trabalho, o profissional vai poder trabalhar com famílias, mas também com hospitais, creches, escolas, clubes, hotéis, shoppings que tenham algum espaço específico para criança, clínicas. Nesses espaços, o cuidador vai exercer o trabalho dele ali com diversas crianças, Também tem as brinquedotecas públicas e as ludotecas. Ludoteca é um espaço onde tem um cuidador e um monitor específico para as crianças e ali são desenvolvidas atividades lúdicas. Quer saber melhor o que é isso? Tem o vídeo aí, o que é a ludoteca, e também tem muitas dicas na internet para você montar sua própria ludoteca com a criança. E falando um pouco mais sobre esse papel do cuidador. Muitas famílias vão preferir deixar os seus filhos com cuidadores ao invés de enviar para a escola, creche ou deixar com parentes. Por que isso? Porque vai ter uma pessoa voltada única e exclusivamente para aquela criança ou aquelas crianças da família. Ou seja, eles esperam não só um cuidado individual, mas também que esse cuidador eduque, ensine, zele por todos aqueles aspectos do desenvolvimento, Então, é importante que o cuidador tenha em vista algumas questões, principalmente em algumas faixas etárias. Por exemplo, no caso de bebês, você vai alimentar, você vai zelar pelo ciclo de sono do bebê, trocar fraldas, dar banho, estimular os reflexos e os 5 sentidos. A gente já viu que os bebês precisam exercitar a visão, a audição, o tato. Então, precisa estimular esse desenvolvimento da criança, ficar atento a esse desenvolvimento para ver se alguma coisa foge do padrão. A gente já falou isso em outra aula, E ter uma interação social com esse bebê, acalentar, pegar no colo. A família, lógico, vai ter algumas regras, mas se a família não tiver, é importante lembrar que nos primeiros 2 anos de vida, a criança precisa de afeto, ela precisa de colo, ela precisa de abraço, ela precisa de contato físico. Eu sei que existem teorias, principalmente da psicologia comportamental. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Dizem que não se deve acostumar muito a criança com colo, com carinho, com afeto. Não vejo justificativa científica para isso, tá? Só vejo justificativa para acalentar, para dar carinho, para dar abraço, para dar afeto. Para mim, nunca é demais. O problema é lógico, você cria um vínculo com aquela criança e às vezes você tem que desfazer o laço profissional, mas isso faz parte da vida. A criança vai ter pessoas indo e vindo da vida dela sempre, né? Então, a frustração, a separação, ela vai fazer parte da vida da criança. Então, a gente não pode deixar de estabelecer um vínculo com a criança pensando, eu vou me apegar muito, aí daí um pouco eu sou demitido ou qualquer coisa assim, eu vou sentir falta. Não, tem que viver o presente, tem que viver o momento. Naquele momento você é o cuidador, naquele momento você vai fazer o papel de cuidador e o papel de cuidador envolve também o vínculo afetivo, tá? Tem que ser profissional. Crianças maiores, você vai desenvolver brincadeiras, também tem um vínculo afetivo. A criança precisa aprender a expressar pensamento, emoção, dar nome ao que ela está sentindo, ao que ela está pensando, e para isso precisa um vínculo com o cuidador. Você vai oferecer o acolhimento, a segurança, vai orientar, vai educar, mas lembre-se que muitas coisas, muita rigidez é papel de pai e mãe, não é seu papel, tá? Ajudar a desenvolver a personalidade, a autonomia, a independência, ou seja, ensinar a criança a cuidar de si mesma, estimular as habilidades. Então, se a criança desenha bem, se ela gosta, por exemplo, de exercícios físicos, vamos estimular isso. Zelar para a estrutura e segurança do ambiente, tá? Entre outras tarefas que a família vai solicitar e que devem ser negociadas com essa família. Às vezes, a família extrapola um pouco, então é preciso negociar logo no início, assim que aparece a responsabilidade, não deixa passar, porque depois talvez seja tarde e pode criar um atrito. Então, apareceu a tarefa, fala, essa tarefa eu faço, essa tarefa não, tá? E qual o perfil do cuidador? Será que eu tenho o perfil do cuidador? Em primeiro lugar, cada família, cada empregador vai procurar um perfil diferente, mas de uma forma geral, a gente tem aqui um perfil básico, tá? Que a partir do básico, desse alicerce, você vai construindo aí umas personalizações para atender o que cada família, empregador necessita. Então, ele vai variar, tá? Primeiro, capacitação, precisa estar capacitado, precisa ter curso, precisa ter paciência. Educar e cuidar são tarefas que levam tempo. Elas precisam de formação adequada e precisam de paciência por parte de quem exerce esse papel. Então, você vai ensinar a criança, não vai mudar da noite para o dia. Você vai cuidar daquela criança, o resultado não vai aparecer da noite para o dia, tá? Disposição. Não é só uma disposição física para brincar, porque cuidar de criança é difícil, tá? Não é uma tarefa fácil, mas também uma disposição mental. Você precisa ter a sua mente limpa, ter a sua mente aberta, ter a sua mente arejada para poder entender a criança, para poder estar aberta às questões daquela criança. Enquanto você estiver cuidando dela, você vai viver para ela. Não se deixe distrair pelo celular, pelos seus problemas pessoais. O seu trabalho é cuidar daquela criança. Então, naquele momento, o seu tempo tem que ser todo dela, tá? Ser atento, e também vai, né, de encontro ao que eu falei, a sua atenção precisa ser dela. Crianças exploram o ambiente o tempo todo, isso é importante, ela precisa ser estimulada, não existe isso de criança sentar e ficar quietinha, isso nem é saudável,
tá? É preciso que ela tenha com que brincar, tenha com quem conversar, mesmo que seja você. E o cuidador tem que ficar ali disponível e promover que esse ambiente seja seguro e salubre, né, para a criança, evitando que a criança se machuque ou fique doente. E para finalizar, eu gostaria de falar com vocês sobre uma questão muito importante, porque quem lida com educação, quem lida com crianças e adolescentes, sempre se questiona, mas eu preciso gostar de crianças para ser um cuidador infantil? Sim, você precisa. Você precisa gostar de crianças, de adolescentes, de pessoas. Por quê? Quem escolhe uma profissão que lida com pessoas precisa gostar de pessoas. Quem não gosta do contato humano vai escolher uma profissão que não tenha contato humano. Mas não é uma relação profissional, eu preciso criar um vínculo afetivo? Sim, no caso de bebês e crianças muito pequenas, você precisa criar um vínculo com a criança para poder saber o que a criança está pensando. E ela só vai dizer o que ela está pensando, o que ela está sentindo, se ela confiar em você. Então, não é um vínculo de amor. Você não vai amar a criança que você cuida como se fosse seu filho, seu sobrinho, como alguém assim muito próximo. O que a gente fala é de um vínculo de confiança, tá? Afeto é uma coisa, amor é outra. Preciso saber diferenciar, mas eu pego amor. Sim, a gente pega porque dependendo da pessoa, ela vai, lógico, estabelecer um vínculo ali. Às vezes fica anos cuidando da criança, vai amar a criança. Mas não é necessário para que se cuide bem. O que é necessário para que se cuide bem é que você goste de seres humanos, você goste de crianças, que você tenha aquela paciência, aquele cuidado mesmo. E esse vínculo de afeto, que muita gente confunde com vínculo de amor, ele é necessário para a sua profissão. Agora, não deixe que isso atrapalhe a sua profissão. Porque em alguns momentos, mesmo amando as crianças, você vai ter que se colocar como profissional. Você está ali é um trabalho, entendeu? Então, às vezes, você está triste, impaciente, nervosa por problemas pessoais seus e você vai acabar descontando ali na criança. Isso não é profissional, tá? É preciso separar sua vida pessoal da sua vida profissional. A partir do momento que você entra no seu local de trabalho, tá? Você precisa deixar de lado suas frustrações, respirar fundo, analisar a situação sempre racionalmente, sempre buscar capacitação, os ensinamentos que você aprendeu no curso de cuidador e lembrar que ali você é profissional, entendeu? Você não é a mãe, você não é o pai, você não é a irmã, você não é a tia, você é o cuidador. Então, não deixe também que os papéis se confundam. É preciso sentar com a família, sentar com o empregador e conversar a respeito disso se os papéis estão sendo confundidos, porque isso fica confuso até para a criança, tá? A criança precisa entender que você está ali como cuidador, que isso é passageiro, mesmo que você fique 15, 20 anos cuidando de uma mesma criança, é passageiro, tá? Separar o seu papel de cuidador dos papéis que a família precisa exercer. Tá? Então, desde o princípio, não deixe que isso cause uma confusão no seu ambiente de trabalho. Papel de cuidador é uma coisa, papel de pai é outra, papel de mãe é outra, tá? E lembre-se que gostar de criança não significa deixar a criança fazer tudo que ela quer, né? E se divertir 100% do tempo. Gostar de criança é querer que ela se desenvolva integralmente, como a gente explicou, e para se desenvolver integralmente, ela precisa aprender regra, ela precisa aprender limite, ela vai viver em sociedade, tá? Às vezes é necessário explicar isso para os pais, porque os próprios pais às vezes não têm essas regras e limites. Ela vai viver em sociedade e ela precisa aprender a viver em sociedade, tá? Aquele mundinho que ela tá ali na casa dela é só um primeiro passo que ela dá em direção à vida. Então, ela precisa aprender a lidar com uma palavra não, com frustrações, com decepções, com tristeza, com separações. Isso tudo faz parte da vida. A gente tenta proteger ao máximo, mas também não dá para bloquear, não dá para criar uma redoma de vidro em torno da criança, certo? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!